Você quer saber como ganhar muito dinheiro na engenharia civil trabalhando de casa? Isso aqui não é pegadinha não, tá, gente? Se você quer saber como fazer isso, entender um pouquinho melhor, né, como funciona, como trabalhar na engenharia civil de qualquer lugar e ganhar muito dinheiro, fica comigo aqui neste vídeo que eu vou estar explicando tudo para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um programa aqui do Viver de Engenharia. E aqui a gente trata pontos, né, que fazem aí vocês a terem ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil, isso sendo CLT ou sendo autônomo. Mas hoje eu foquei aqui para pessoas que querem trabalhar de qualquer lugar, né, e ganhar muito dinheiro com isso. E antes da gente começar aqui, vamos falar o que seria ganhar muito dinheiro, né? Porque para alguns pode ser que talvez já esteja em um outro patamar. Então, quando eu falo ganhar muito dinheiro, é de 6 a 15 mil na engenharia civil, tá? Então, se por um acaso você já ganha mais do que 15 mil por mês, este vídeo aqui não é para você, você já está em outro patamar. Mas, se você ainda não alcançou esses ganhos na engenharia civil de 6 a 15 mil, então esse vídeo é para você. E talvez possa ser aí bom demais, né, para ser verdade. Mas é verdade sim, gente. Eu falo para vocês que conhecimento é poder, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento de quais áreas pode se atuar dentro da engenharia civil e quais os benefícios de cada uma, né? E eu vou falar aqui sobre uma área que justamente tem esse benefício de você poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então, indiferente se você está trabalhando de casa, se você está trabalhando de uma outra cidade, então realmente isso não influencia, não impacta no seu trabalho. Inclusive, olha só, estou num cenário diferente aqui. Me inspirei aqui para fazer esse conteúdo para vocês, porque eu estou aí na casa da minha sogra, em Minas Gerais. E para quem me acompanha aqui sabe que eu sou lá de Curitiba, Paraná. E eu vim aqui ficar um mês, né, passar aqui com a minha sogra e com o meu sogro. E, inclusive, as pessoas até perguntam, Marielle, mas se tá de férias aí? Eu falo, não. Na verdade, eu continuo trabalhando, estou trabalhando aqui, mas eu consigo trabalhar, né? Isso, a área que eu atuo me permite trabalhar dessa forma. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês. E por que eu quero compartilhar isso com vocês, né? Eu quero compartilhar porque isso é uma oportunidade, né? Para quem muitas vezes quer ficar mais tempo com a família, que foi o meu caso, né? Não somente casa aqui, né, na sogra do meu sogro, mas também eu sempre viajo para ficar lá na casa dos meus pais, que é no interior do Paraná. Então, isso permite que você fique mais tempo com a sua família, permite para pessoas que querem trabalhar de casa, pessoas que, no caso, acabam morando em cidade pequena ou muitas vezes até mesmo cidades que não têm muita oportunidade no mercado da construção civil. Então, essa área se encaixa muito bem também, porque eu vejo que muitas cidades pequenas, por exemplo, muitas vezes não tem campo, né, da engenharia civil, né? Então é um pouco mais fechada, ainda não tem aquela maturidade da engenharia civil, de todos os processos que tem por trás, de gestão e tudo mais. Então eu vejo que é uma grande oportunidade para essas pessoas que atuam em cidade pequena também e que muitas vezes pode não ser a cidade tão pequena, mas vê que não tem tanta oportunidade no mercado da construção civil. Então isso te permite você estar, por exemplo, trabalhando de uma cidade pequena e atuando aí, por exemplo, com uma obra que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, em um outro estado, em uma outra cidade vizinha, que tem aí o polo, né, da construção civil, né, que no caso tem ali realmente mercado, onde as obras estão sendo construídas de fato. Né? Então, eu até falo para vocês, hoje eu estou aqui em Minas, mas eu estou executando aí, né, os meus trabalhos lá de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso. Então, assim, é só para vocês verem que não tem fronteiras. Então, eu quero deixar claro aqui que não tem fronteiras. Então, diferente de outras áreas que, né, talvez você tenha que estar presencialmente ali, de fato, aonde está sendo executada aquela obra, né? Então, aqui não precisa disso. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, na verdade, como que isso acaba funcionando, né? Com o que precisa, o que você precisa para estar nesta área
e na verdade vocês vão ver que é bem simples, né? E eu vou falar aqui para vocês que é duas áreas aí da engenharia civil de custos que eu vou estar falando para vocês que vocês podem atuar desta maneira, né? Trabalhando de qualquer lugar. Mas tem outras áreas da engenharia civil de custos que aí sim você precisa estar presente lá no local da obra realmente de fato. Mas o que eu vou passar aqui para vocês é o que vocês não precisam justamente para vocês terem essa liberdade geográfica. E essas duas frentes da engenharia civil de custos que eu quero mencionar aqui para vocês seria aí a parte de fazer um estudo preliminar de custos, e isso, gente, é similar, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o que é o estudo preliminar de custos. Então, pensa aqui no caso, vamos supor que o projetista vai fazer um esboço de um projeto arquitetônico. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Então, basicamente, seria da mesma forma, a gente acaba fazendo um esboço de quanto que irá custar determinada obra. Então a gente não acaba entrando nos mínimos, nos detalhezinhos realmente daquele projeto, daquele serviço. Então a gente consegue fazer algo mais rápido, entregar um serviço que seja mais rápido e que influencia isso para o sucesso de uma obra, né? Saber quanto que ela vai custar. Então o estudo de viabilidade é parecido aí como se fosse um esboço aí de uma planta arquitetônica. A mesma coisa, a gente acaba fazendo um esboço, só que daí dos custos, de quanto que realmente uma faixa ali de média de custo que a obra vai custar, certo? E tem a outra frente que seria o orçamento executivo. E o orçamento executivo aí a gente entra nos mínimos detalhes. E o orçamento executivo é similar, como se fosse aí o projeto executivo. Então, os projetistas, quando fazem os projetos, tem lá as fases de projetos, né, que começa desde o início do esboço, né, até ir para o projeto executivo, que vai ser executado de fato. E nessa área é a mesma coisa. Então, a gente tem um estudo preliminar de custos e, no caso, a gente vai dando maturidade, né, às informações, pegando, refinando as informações para chegar no orçamento executivo. Então, o orçamento executivo, basicamente, aí é como se fosse o orçamento para executar a obra de fato. Então, já não é mais uma estimativa, um esboço. É um orçamento para ser utilizado como meta pela obra para atingir os custos esperados. Então, a gente acaba atuando nessas duas áreas, né? E você não precisa estar presente em obra. Você não precisa estar presente no local desta prestação de serviço. Mas eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês o que vocês precisam para exercer essas duas atividades dentro da engenharia civil de custos, tá? Então, uma delas seria o quê? Que seria o inicial, para dar o start nesse serviço, né? Nesses dois tipos de serviço que eu comentei aqui, que seria o estudo preliminar e o orçamento executivo. Seria, então, vocês terem uma base documental para abordar o cliente. E o que eu quero falar com isso? Na verdade, quando a gente fecha esse tipo de serviço, a gente pega algumas premissas do cliente para considerar no nosso serviço, no nosso escopo ali de trabalho. Então, a gente precisa, no caso, ter uma base que a gente acaba, no caso, meio que entrevistando o cliente, vamos dizer assim. A gente pega as informações daquela obra, então a gente acaba pegando as informações relevantes, que é para o nosso estudo preliminar, ou até mesmo para o nosso orçamento executivo, e a gente acaba tendo essa meio que base documental que a gente acaba trocando essas informações com o cliente. Então, nesse momento, gente, é basicamente uma entrevista e uma pesquisa que você precisa coletar ali as informações necessárias para a realização deste tipo de serviço. Então, neste momento, é uma coisa bem simples que você faz uma pesquisa ali dos dados para exercer aquela atividade. Em segundo momento, o que vem, né, para exercer esse tipo de atividade? Ler projetos, interpretar projetos. E é uma coisa assim que a gente já acaba aprendendo na faculdade, né? É uma coisa mais simples. Mas eu vejo que talvez muitas pessoas tenham assim, uma certa dificuldade ou não tiveram realmente isso em faculdade mesmo, que é a parte de ler projeto elétrico, né? Eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade, mas, gente, não é difícil. Não é difícil, é super simples, é só você saber
realmente interpretar as informações. Então, em segundo momento que entra aqui, é você saber ler projetos, tanto arquitetônico, hidráulico, elétrico. Então, saber ler esses projetos, interpretar e tirar essas informações do projeto para a gente considerar no nosso orçamento. Então, é uma coisa também que não é difícil, não é difícil não. E aí, uma coisa que é legal, né, para a gente fazer esse estudo preliminar e fazer o orçamento executivo para que você possa exercer esse tipo de atividade de qualquer lugar, de onde você queira estar, você precisa ter, no mínimo, ali uma base, né, uma base de conhecimento de como as coisas funcionam em obra. Né? Então, como as atividades acabam acontecendo, quais materiais são utilizados. Então, isso é importante, porque não tem como a gente fazer um orçamento ou um estudo preliminar se você não tem essa visualização. Então, aqui é um ponto que eu falo para vocês que, para vocês atuarem, né, de qualquer lugar, vocês precisam ter uma base ali bem consolidada. Vocês têm que ter um alicerce de uma base prática. E quando eu falo base prática, eu vou falar mais para frente, não é experiência em obra em si, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam confundindo isso. Eu digo base prática bem consolidada, é vocês saberem realmente o passo a passo de uma obra. E vocês podem aprender esse passo a passo de uma obra, entender os materiais, mesmo sem estar em obra. Hoje, gente, a internet está aí para ajudar vocês a entenderem mais dos processos executivos, né, das metodologias construtivas. Então, eu falo para vocês que uma base prática, vocês entenderem como funciona na prática, é muito importante. Inclusive, é por isso que eu criei o MTCO, né? Para quem me acompanha sabe que é o método trio de custos de obras, que eu mostro todo o passo a passo de uma obra, todos os materiais, como a gente contabiliza. Então, é você entender de fato como funciona isso na prática, né? Porque não tem como você estimar um custo se você não sabe quais atividades que tem por trás. Então, isso talvez é o que pega um pouquinho, né, para as pessoas que estão iniciando. Mas que depois que aprende uma vez, aprende, né, refaz uma segunda vez, a terceira vez já está fazendo de olhos fechados, porque já entendeu todo o processo. Então, isso é muito bom. E logo eu vou tirar aí uma crença aí do pessoal, né, de falar sobre o canteiro de obras em si, se precisa ter essa experiência ou não, mas eu vou deixar aí um pouquinho mais para frente, tá? E aí, depois que a gente tem todas essas informações, que a gente fez basicamente a pesquisa com o cliente, que a gente leu os projetos, que a gente entendeu todas as atividades, o que vai na obra para executar essa obra, tanto no estudo preliminar quanto no orçamento executivo, a gente faz aí contato com fornecedores de mão de obra e de materiais. Então, quando a gente faz esse contato, a gente pega uma média de preço do mercado referente àquelas atividades, né? Então, quanto que está o concreto naquela região? Quanto que está, por exemplo, no caso, o aço naquela região? Quanto que está a argamassa de revestimento naquela região? Então, a gente faz aí, no caso, essa cotação de mercado. E isso, gente, na verdade, você precisa apenas de um celular ou até mesmo da internet, né? Então, em nenhum momento aqui eu falei de algo tão diferente que você não possa estar atuando de qualquer lugar. Então, eu falei da base documental, né? A parte do cliente. Inclusive, uma coisa que eu não comentei anteriormente, essa parte do cliente, quando a gente faz basicamente essa entrevista, a gente faz videoconferência mesmo. Então, é uma coisa que eu vou presencialmente na construtora ou incorporadora retirar essas informações. Então, a pandemia, pelo menos, deu uma acelerada nisso e eu achei muito bom, porque antes a gente ia presencialmente, né? A gente perdia tempo indo até o local, né? Esperando muitas vezes para entrar na reunião e depois entra, e enfim, depois tem que voltar. E hoje não, gente, as coisas é tudo por videoconferência mesmo, porque quanto mais fácil já, no caso, realizar a reunião ali, já chegar no que a gente precisa, melhor, né? Para ambos os lados. Então, é uma coisa que a gente faz aí, no caso, por videoconferência. Então, essa base documental, videoconferência, a parte de ler projetos é algo que você pode também fazer de qualquer lugar, a parte de fazer cotação também você consegue de qualquer lugar, desde que você tenha ali um celular, internet, um computador, para que você consiga mandar e-mail, né, para esses fornecedores. Então, vocês também conseguem de qualquer lugar, né, fazer essas cotações.
E aí, a gente reúne todas essas informações, né? Conforme eu falei aqui com vocês, não estou entrando tão a fundo, mas eu quero que vocês entendam como que funciona essa área, né? Mas a gente reúne todas essas informações e, gente, depois disso, é matemática básica. Então, é matemática básica, não é nada complexo, não. Então, assim, é matemática simples que vocês conseguem visualizar as atividades e vocês, olha, aqui seria um volume, né? Então, aqui seria uma metragem quadrada. Aqui, né, para esse tipo de atividade, eu calculo desta forma. Então, é matemática básica mesmo, não tem nada complexo por trás. Inclusive, eu, quando entrei na engenharia civil, olha, só uma curiosidade aí. Quando eu entrei na engenharia civil, porque eu gostava muito de matemática. Eu gostava muito de matemática, era a matéria que eu me dava bem. E, no caso, o que a gente utiliza é essa parte de matemática. Então, nessa área, né, da engenharia civil, que é a engenharia civil de custos. E é matemática básica, gente. Não é nada complexo, não é nada como integral, não tem nada disso, né? Não tem nada de esforços, né? A parte do estrutural, de instalações, não. É uma matemática básica mesmo. Então, é simples de vocês estarem atuando nessa área também, tá? E aí, eu pergunto para vocês, né, o seguinte: em algum momento eu falei para vocês, olha, pessoal, vocês precisam ir em obra, vocês precisam estar no local para exercer esse tipo de atividade? Na verdade, não, né? Eu não mencionei obra em nenhum momento. E aí é que vem a questão. Marielle, precisa visitar obra para fazer esse tipo de serviço? E eu vou falar aqui para vocês. Anteriormente, eu realmente achava, tá? Né? Vamos voltar aqui. Anteriormente, quando, né, iniciei todo esse processo, fiz muitas visitas em obra, né, para fazer esse tipo de serviço e estou repassando aqui para vocês essas informações. Que até então eu achava que era necessário visitar todas as obras. Eu achava que era realmente necessário. Mas eu falo para vocês que não é necessário você visitar todas as obras, tá? Quando que é necessário? É necessário quando você não tem todas aquelas informações necessárias para a realização do seu trabalho. Então, quando você não tem essas informações, né, quando você percebe que é uma obra mais complexa, né? Quando é uma obra que tem muito, por exemplo, desnível de terreno, né? De terra, tem uma alta terraplanagem. Quando tem uma certa complexibilidade, aí sim é preciso fazer visita em obra. Outro exemplo, reforma. Reforma tem uma complexibilidade mais alta. Por quê? Porque é muita informação para você, muitas vezes, coletar do cliente, ou até mesmo por foto, né? Então, foto ajuda demais, né, nesse processo de a gente não precisar visitar a obra, mas nem sempre a gente pode confiar 100% naquilo, porque existe todo um cenário por trás, digamos assim. Então, depende do nível de complexibilidade. Obras que, por exemplo, são, no caso, construídas do zero, que tem um terreno perfeito, maravilhoso, vamos supor aqui, plano, né? Onde você já tem todas as informações, vocês têm fotos aéreas, vocês têm, por exemplo, vídeos que demonstram, vocês têm dos projetos até onde tem as ligações de água, de esgoto, enfim. Não tem muita necessidade de você fazer a visita em canteiro, porque todas essas informações você já consegue coletar por projeto, por imagens aéreas, né, por vídeos. Então depende do nível de informações que o cliente tem referente àquela obra. Então obras que, né, são assim, que já tem todas essas informações, não há necessidade de eu visitar a obra, né? Mas aí vocês podem perguntar, Marielle, mas eu vejo que eu não tenho todas as informações para fazer esse tipo de serviço. Eu não tenho aqui as fotos aéreas, eu não tenho aqui, por exemplo, vídeo, eu não tenho aqui nada disso que você me falou. E é uma obra que, no caso, tem uma certa complexibilidade, digamos assim, né? Quando a gente fala uma certa complexibilidade, né? Grande complexibilidade, mas que foge ali muitas vezes do padrão, né? Que muitas vezes a gente tem que analisar se tem algum custo ali que possa impactar, né? Para a realização daquela obra. Mas o que acontece, né? Quando
é necessário fazer a visita quando não tem essas informações. Aí eu falo para vocês, olha, se for uma região muito longe de onde você está, você pode estar terceirizando esta visita. Então, se for algo muito longe, né, que claro que a gente sempre dá preferência para quem já tem essa expertise de realmente visualizar, saber o que vê, né, no local da obra. Mas se for uma obra muito longe, você pode terceirizar esse serviço e treinar uma pessoa, né, para que possa lá retirar todas as informações que você precisa para a realização desse trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente já acaba contemplando na nossa proposta comercial. Então, quando eu sei que uma obra é muito distante, eu já considero isso no caso da minha proposta, quando eu vejo que é uma obra que vai necessitar visita. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma obra que a gente está aí em negociação, que é lá no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro já fica um pouco distante para mim, eu em Curitiba. E é uma questão de reforma. Neste caso em específico, por ser uma obra muito grande e por ser questão de reforma, eu já contabilizei o meu custo para ir e me deslocar até o Rio de Janeiro, né? Mas é um custo que, no caso, eu já acabo embutido dentro da proposta e que, na verdade, é um certo investimento para o cliente pegar uma pessoa que entende e que vai, né, trazer um bom resultado, né, um bom trabalho, um bom serviço que envolve essa parte de custos por ser de uma obra grande. Então, para ele, basicamente, o custo de eu ir até o Rio de Janeiro, isso é mínimo do que tem por trás da importância desse serviço. Então, é coisa que a gente já acaba considerando. Neste caso em específico, eu considerei a minha visita por saber o tamanho da obra e da complexibilidade da obra. Mas se fosse uma complexibilidade menor, né, no caso uma coisa mais simples, eu havia terceirizado isso. E são visitas, gente, que na verdade é assim, você não precisa ficar, só para vocês entenderem, é uma visita onde que a gente coleta as informações. Então não é, por exemplo, uma visita que eu preciso ficar lá 1, 2, 3 semanas, um mês. Não, é só uma visita para você coletar essas informações iniciais. Porque nessas duas frentes que eu apresentei aqui para vocês, que é o estudo preliminar e o orçamento executivo, a gente, no caso, não precisa estar presencialmente, por quê? Porque a gente faz um estudo antes da obra ser executada, né? Então, olha só, é aí que vocês precisam entender. Por isso que a gente não precisa estar presencialmente lá aonde vai ser executada a obra. Então, não precisa. Então, vocês podem trabalhar de qualquer lugar. Conforme eu falei aqui para vocês, eu estou aqui num estado, estou trabalhando com algumas frentes de serviços em outros estados, em outras regiões, e está tudo bem, né? Estou conseguindo trabalhar daqui. Então, isso que é legal passar para vocês, né? Porque eu vejo que talvez muitas pessoas acabam se limitando apenas a algumas áreas da engenharia civil que não têm esses benefícios. Então, vocês têm que pensar qual benefício que é bom para você, qual maneira que seria bom de você trabalhar, que você se sinta satisfeito, né? No caso, profissionalmente, né, que você também precisa gostar do que faz, né, do que aquilo acaba, no caso, te dando de benefício, né, daquela área que você vai trabalhar, e não somente isso, mas também a parte financeira. E agora eu vou falar para vocês, né, sobre a parte financeira. Por que nessa área ganha de 6 a 15 mil? Gente, então, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre libero vídeos todos os dias e eu acabo explicando um pouco mais sobre isso. E eu sempre falo para vocês, olha, no caso, obras que precisam de um estudo preliminar, dependendo da situação, vamos supor aqui que você ganha uns 2 mil reais por semana, né, para você fazer um estudo preliminar de uma obra. Então, é algo que vocês conseguem realizar de qualquer lugar e são serviços mais rápidos, né? Então, se você, por exemplo, pegar 4 estudos preliminar no mês, né, de 2 mil reais, você já consegue tirar ali 8 mil reais, né? E também a parte do orçamento executivo já é um valor mais alto, né? Então, isso depende do tamanho da obra, mas acaba variando aí
de 6 a 15 mil, de 8 a 15 mil, depende do porte da obra, né? Então isso é muito relativo, né? Se são obras maiores, chega a 15, 18 mil, depende, né, da situação. Se for obras menores de casas, 8, 10 mil. Então tem essa questão de avaliar também o projeto. Mas só para vocês entenderem, por que é pago essa quantia, né, de dinheiro, né, para essa área e para esse tipo de serviço? E aí eu falo para vocês, uma das coisas que ajuda demais essa área a ser mais bem valorizada, né, vocês trabalhando dessa forma, é porque há poucos profissionais no mercado. Então, gente, há poucos profissionais no mercado. Essa área, muitas pessoas não conhecem, né? Muitas pessoas não sabem o que essa área é capaz, o que essa área é de fato, porque muitas vezes as pessoas têm uma distorção do que é essa área, né? Então, as pessoas não entendem muito com que a gente trabalha e como que a gente executa de fato um serviço. E aí tem poucos profissionais que realmente conhecem essa área. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, quantos engenheiros civis de custo que você conhece? Né? Agora, se eu fosse perguntar, quantos projetistas você conhece? Quantos engenheiros de obra você conhece? Então é totalmente diferente. Então é muito mais fácil nessa área você acabar se destacando e você ter ali o seu valor, né, no preço ali do mercado, né? É claro que existe todos os tipos de profissionais, né, os que cobram mais barato, os que cobram mais caro, mas isso tem muito a ver também com o que você entrega, né? E na verdade o cliente neste tipo, né, dessa área que mexe com custo, que mexe com retorno financeiro, ele quer algo realmente ele preza realmente por uma qualidade, porque influencia no sucesso financeiro daquele empreendimento. Então, ele vai procurar também os profissionais aí que entregam uma certa qualidade, e claro que nada mais justo do que cobrar por essa qualidade, né, que a gente acaba entregando. Então, eu quero falar para vocês que é muito mais fácil você se destacar, né, nesta área, porque é uma área que você, no caso, tem um certo valor para o cliente, que ele te vê como investimento. E a segunda coisa, que é justamente que eu não terminei ali a linha de raciocínio, mas é que, no caso, existem poucos profissionais atuando. Então, eu até pergunto aqui para vocês, o que é mais fácil? Você se destacar entre 500 profissionais, 500 engenheiros civis, engenheiras civis, ou é mais fácil você se destacar entre 5 profissionais, 5 engenheiros civis, 5 engenheiras civis, né? Então é mais ou menos nessa proporção, só para vocês terem ideia, que justamente eu perguntei para vocês, quantos engenheiros civis de cursos vocês conhecem? Gente, é muito pouco, o mercado precisa desse tipo de profissional. E fica muito mais fácil você se destacar, você crescer, você ter o seu valor, né? Se mostrar para o mercado quando você tem menos concorrência, né? Então, é muito mais fácil você se destacar ali entre 5 profissionais do que entre 500. E isso é o que acontece no mercado, né? Então, essa área ainda, ela tem muito a crescer no Brasil, né? Uma área que é um pouco atrasada, digamos assim, porque lá fora, essa área, meu Deus, gente, tem até já faculdade específica para essa área. Mas aqui no Brasil as coisas são um pouco mais devagar. Então, para vocês entenderem que essa área ainda é muito boa. Por quê? Porque tem poucos profissionais e vocês têm todas essas vantagens, né, que eu acabei mencionando aqui. E aí é que entra, né, onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso. As pessoas mais erram nisso, gente, é querer, por exemplo, entender de canteiro de obras para atuar na engenharia civil e, consequentemente, ganhar bem. E eu vejo que as pessoas erram muito nisso. E eu não julgo, porque eu também pensava dessa maneira, né? Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês realmente que, gente, existe um outro lado na engenharia que vocês podem ganhar tão bem quanto quem acaba atuando em canteiro, onde a concorrência é muito mais baixa, né? E eu vejo que as pessoas acabam errando muito nisso, né? De querer ir para o canteiro para ficar, conhecer de canteiro de fato, achando que ali já vai ganhar bem já logo de cara. E eu posso falar que não é bem assim, até porque, gente, eu já trabalhei em canteiro também, tá? Antes de entrar para essa área. Então, tem minha trajetória aí que eu também
acabei participando do canteiro de obras. E aí, uma outra coisa aqui que é legal passar para vocês é que, gente, um engenheiro civil, ele não precisa saber de tudo, né? É uma outra crença aí que às vezes o pessoal tem de que o engenheiro civil precisa saber de tudo, né? O engenheiro precisa saber como é feito o projeto, como é feito todos os cálculos, o estrutural, o hidrossanitário, tem que saber como executa, tem que saber... Não, gente, o engenheiro civil, ele não precisa saber de tudo, ele precisa saber exatamente o que, no caso, vai impactar no resultado que ele está entregando. Então é diferente, porque a gente tem várias áreas, vários campos dentro da engenharia civil. Então, a gente não precisa saber de tudo. Ah, meu Deus, o engenheiro civil, né, tem que ser uma enciclopédia, tem que perguntar, saber tudo. Não, gente, não é bem assim, né? Você precisa realmente saber aquilo que você acaba entregando em determinada área, em determinada prestação de serviço. Desde que você saiba aquilo muito bem, é aquilo que importa, né? As demais coisas, gente, que não vai impactar no teu resultado, você não precisa saber, né, o como faz, enfim. Eu vejo que muitas pessoas também têm essa crença de que o engenheiro civil precisa saber de tudo. Mas, gente, não precisa, tá? Só precisa do que realmente vai impactar ali no resultado da entrega do seu serviço, né? E, por exemplo, gente, falando aqui, né, que a parte da engenharia civil de custos, basicamente a gente faz uma pesquisa. Basicamente a gente faz uma pesquisa do que vai influenciar naquela obra, do que vai ter naquela obra, né? Qual que é ali, no caso, a perspectiva daquela obra, né? Qual que é a percepção, o que precisa considerar, o que não precisa. A gente faz basicamente uma pesquisa nesta área, né, para entregar esse tipo de serviço. Claro que pesquisa e conhecimento, né? Mas só para vocês entenderem que a gente não precisa saber de tudo, tá? E aí vocês podem até falar assim, Marielle, mas como eu faço para ganhar muito dinheiro, então, de qualquer lugar, se eu não tenho experiência? E eu falo para vocês, gente, a primeira coisa, se vocês realmente querem trabalhar de qualquer lugar, vocês têm que escolher uma área que te permite trabalhar desta forma, né? Então, a engenharia civil de custos é uma dessas áreas que te permite trabalhar de qualquer lugar, né? Que eu expliquei aqui para vocês, referente a duas frentes de serviço. Claro que não se limita apenas a essas duas frentes, mas essas duas frentes exclusivamente te permite trabalhar de qualquer lugar, porque você não precisa estar presente lá no local da obra, né? Que seria o estudo preliminar e a parte do orçamento executivo. Então, no caso, você precisa escolher uma área que te permite trabalhar dessa forma. Então, eu posso falar para vocês que a engenharia civil de custos, que é a que eu atuo, permite, né? Senão, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? A quilômetros de distância aí da minha casa mesmo, da minha residência lá em Curitiba. Então, eu falo para vocês escolherem primeiro, conhecer um pouco mais sobre áreas que te permitem trabalhar desta forma, né? Que você fique mais livre geograficamente, ou para trabalhar de casa, ou para trabalhar, por exemplo, de uma outra cidade, ou cidade pequena realmente, né? Ter serviços de fora para que você possa continuar morando, às vezes, numa cidade pequena. Então, áreas que te permitem esse tipo de vantagem, né? Esse tipo de benefício. Então, eu falo para vocês que a engenharia civil é uma área que te permite isso. Segunda coisa, gente, é criar um alicerce, é ter ali, no caso, uma base bem consolidada do que você está exercendo, né? O tipo de serviço que você está exercendo. E eu vejo que muitas pessoas acabam querendo buscar experiência de uma maneira errada. Eu falo para vocês, busquem experiência, aprendam com quem já está nesta trajetória, que é muito mais fácil, né? Porque você já pega todo o conhecimento, você já pega toda a base de como fazer, qual é o passo a passo. Ah, eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. É muito mais fácil vocês estarem investindo, no caso, em cursos que tem essa base prática, que te mostre realmente como fazer na prática, onde que tem esse passo a passo, do que muitas vezes ir pesquisando, né, às vezes na internet, ou até mesmo querendo ir sozinho. O que vai acontecer? Vai ter idas e vindas, né? Eu sei disso porque quando eu comecei nessa área, não tinha muita informação, na verdade, não tinha muitos cursos práticos, né, nessa área, e foi uma coisa que eu fui aprendendo com os meus erros, né? Então foi uma coisa aí que
no caso, eu tive um tempo assim muito mais longo para chegar nos resultados que eu tenho hoje, justamente porque eu não tinha uma pessoa para me orientar, para me mostrar, né, realmente o como fazer, qual é a maneira certa, se atentar nos pontos ali que tem que ter atenção, que, né, como conferir esses pontos. Então é diferente, né, do que ir sozinho. Então eu fui sozinha, né, porque realmente não tinha quem pudesse me ajudar. Mas claro que se vocês quiserem conhecer mais sobre engenharia civil de custos, tem aí o MTCO, né, que é o meu método trio de custos e obras, que eu abordo essas duas frentes que eu mencionei aqui para vocês, como exercer. Mas então eu falo para vocês de criar esse alicerce, né, criar essa base, porque não tem como você atuar em algo que você não tem conhecimento, você precisa ter esse conhecimento. E se você ter esse conhecimento na prática, né, do que já considerar, né, em cada quesito, em cada ponto, como prestar esse tipo de serviço, é muito mais rápido para você chegar em um outro nível, chegar em um outro patamar, porque não tem como você pular de um ponto A para um ponto B se você não tem esse conhecimento, essa trajetória, de ter os aprendizados do que precisa realmente ser feito, né? Então isso é muito importante. E a última coisa que eu falo aqui para vocês é aprender a parte de vendas. Então isso também é importante, porque não adianta você, no caso, ter estudado, você ter, por exemplo, conhecido sobre a área, como exercer essas atividades, como prestar esse tipo de serviço, se você não sabe como vender isso para o cliente. Então, isso também é muito importante, tá, gente? Como abordar o cliente, como apresentar uma proposta, né? Quais itens mencionar lá na proposta que vai fazer diferença, porque muitas vezes, conforme eu falei para vocês, essa área ela é pouco conhecida, né? E o cliente, ele pode ter conhecimento sobre essa área, assim como muitas vezes não tem esse conhecimento sobre essa área. Então, vocês entenderem como vocês desenvolver o cliente para mostrar o que aquele tipo de serviço vai impactar no resultado da obra dele, faz toda a diferença, né? Então, é necessário também entender de vendas. Entender de vendas e ir para cima do mercado. Então, gente, não tem como não dar certo, porque tem pouca concorrência, tem mercado, o mercado precisa, as empresas precisam, porque tem a ver aí com a parte da gestão financeira, do retorno financeiro das obras. Então, é uma coisa que é importante para o cliente, né? Então, eu falo para vocês que se vocês quiserem ganhar dinheiro trabalhando aí de qualquer lugar na engenharia civil, eu falo para vocês seguirem esse passo a passo, né? Buscar a área que te permite trabalhar desta forma, no caso, criar ali um conhecimento, né, uma base bem consolidada sobre essa prestação de serviço que você está desenvolvendo, que você vai, no caso, exercer, né, prestar esse tipo de serviço. E eu falo para vocês aprender sobre vendas e ir para o mercado. Então, não tem como fugir disso, né? Então, se vocês querem realmente ganhar dinheiro, principalmente de 6 a 15 mil na engenharia civil, né, e de qualquer lugar, eu falo para vocês acabarem seguindo esse passo a passo aí, que vocês vão ver que vai valer a pena quando vocês verem que vocês estão trabalhando, por exemplo, de um lugar que vocês estão ficando mais tempo com a sua família, muitas vezes que você está num lugar diferente e você continua trabalhando e exercendo ali a sua função, né, como engenheiro, como engenheira civil e tendo bons ganhos com isso, gente, eu assim vejo que não tem coisa melhor. Mas claro que isso é de mim, né? Muitas vezes as pessoas não têm os mesmos gostos, né? As personalidades são diferentes. Mas eu vejo que é uma coisa que é muito vantajoso, né? Para quem acaba trabalhando e atuando aí como engenheiro civil, né? Porque é uma quebra de paradigma, né? Porque as pessoas parecem que ver engenheiro civil precisa estar em obra. E, gente, não é bem assim. Existem outro mundo aí por trás da engenharia civil que muitos não conhecem. E como eu falei para vocês, existe concorrência baixa, né? E quem chega primeiro aí bebe água limpa, né? Então, eu deixo essa dica aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do que eu trouxe para vocês, né? O que vocês precisam conhecer, como atuar, enfim, como que você consegue trabalhar de qualquer lugar. Eu acho que isso é importante porque vai abrir novos
horizontes aí para muitas pessoas. Certo, pessoal? Então, já deixa o like aqui nesse vídeo se foi útil para você. E não esquece aí de se inscrever nos nossos canais, no Facebook, Instagram e YouTube, que a gente está postando conteúdos todos os dias.